Te falar, pessoal, como é difícil acompanhar o anime Cavaleiros do Zodíaco. Aí alguns vão olhar e vão falar: nossa, essa burra velha com mais de 30 anos nas costas falando de anime? Então, gente, a minha geração, eu não sei se ela foi a primeira, porque antes teve algumas outras gerações que também assistiram em alguns animes, assistiam aqueles tokusatsu, assistiram os negócios lá que tinha, que era Jaspion, Changeman, esses negócios aí que tinha naquele tempo, final dos anos 80, começo dos 90, mas anime mesmo, um dos animes inaugurais no Brasil foi Saint Seiya, que é mais popularmente conhecido como Cavaleiros do Zodíaco. A minha geração pegou essa época, né? Ou seja, foi lá para 94 que começou a passar na extinta Rede Manchete. Eu tinha 8 aninhos em 94, olha só. E logo estourou o boom, tipo, vender bonequinho, vender camiseta, vender revistinha, porque em 94 não tinha internet ainda, né? 95 não tinha internet. E começou o boom do anime no Brasil. Antes de Saint Seiya, se bem que eu era muito novinha, muito criança ainda, mas eu não me recordo de haver, assim, havia outros animes, havia alguns outros animes, mas era muito pouquinho. Saint Seiya foi o primeiro anime, assim, no Brasil que estourou de verdade, e até os dubladores, que são aqueles dubladores clássicos nos anos 90, eles mesmo falavam assim, olha, na época nem chamava de anime, chamava de desenho, vai dublar o desenho, vai fazer, e ninguém imaginava que ia ser esse boom. Saint Seiya abriu as portas para vários outros animes no Brasil. Depois veio Sailor Moon, veio Dragon Ball, veio o que mais que veio? Pokémon veio também, né? Pokémon veio já no final dos anos 90. Mas, gente, como é difícil acompanhar Saint Seiya. Para começar, já era ruim naquele tempo, que era o tempo raiz, né? Era muito ruim. A gente tinha que assistir o anime na Rede Manchete. Naquele tempo não tinha smartphone, naquele tempo não tinha internet. A gente assistindo e eles compraram um bloco de episódios mais ou menos até a Casa de Leão. Vocês lembram dessa época, gente? Eles compravam um bloco de anime até a Casa de Leão, chegavam na Casa de Leão, voltava tudo para trás e ninguém explicava nada para você. Eles simplesmente botavam tudo de novo para passar. Como a audiência era muito alta e muito boa, até a dublagem era ruim. Gente, vocês lembram como era ruim a dublagem da Gota Mágica? Era cada erro horroroso. Tipo, tinha um episódio lá que a Saori falava assim: meu avô me falou muito da família Kido. Não, peraí, mas ela e o avô eram da família Kido. Cada erro horroroso, cada coisa horrorosa. Erros, assim, primários. Eles erraram muito naquela dublagem. E, pra completar, ainda ia só ter a Casa de Leão. Ai, meu Deus, te falar, hein, pessoal? E a gente era criança, a gente não ligava pra nada. A gente queria era brincar com os bonequinhos. A gente não queria muita coisa além daquilo, não. E aí, o que acontece? Olha só, gente. Depois desse tempo, que era um tempo que não tinha fansub, que não tinha internet, que não tinha nada, que poucas pessoas deviam ter conhecimento até para traduzir um anime e tal, conhecimento de japonês e tal. Os descendentes de japonês provavelmente tinham, mas não tinha essa facilidade da internet de upar arquivo, baixar arquivo. E só eles tinham acesso aos arquivos que eles compravam do Japão na época. Você tá entendendo? Devia ser uma coisa cara, difícil. E olha que fez bastante sucesso. Você imagina se não tivesse feito. Acho que eles nem tinham continuado a passar. Eles iam parar por ali. Aí, o que aconteceu? Depois da Casa de Leão, vieram lá veio Asgard, que era filler, veio Poseidon. E depois de muito tempo, como não tinha internet na época, a gente acabou descobrindo que, na verdade, o anime acabava em Poseidon, mas no mangá continuava ainda para a saga de Hades. Como a gente não manjava nada de anime, nem de OVA, nem de coisa nenhuma, depois de um tempo a gente acabou descobrindo, depois que a gente ficou adolescente adulto, que na verdade os animes, de duas uma, eles são programados para ter um início, meio e fim, ou são aqueles animes gigantescos, tipo que não tem fim, que passa anos e anos a fio e todo mundo acompanha por muitos anos. Saint Seiya nunca teve essa disciplina, nunca se soube se ia ter um fim, nunca se soube se ia continuar,
Houve partes do mangá que só foram animadas depois de, 15 anos depois, que foi, por exemplo, a saga de Hades, quem acompanhou sabe. E, gente, é muito frustrante de você acompanhar, porque quando a gente era criança, a gente era inocente, não sabia das coisas, o que acontecia? A gente chegava lá, acompanhava o anime e pra gente tava tudo bom, o desenho tava tudo bom, tava tudo certo. Gente, depois que você conhece os outros animes e vê que é um OVA por ano e é uma temporada por ano e a temporada vai ter X episódios, eles têm que fechar o roteiro naquele ano, a gente pensa, onde será que o Kurumada estava com a cabeça ao fazer o roteiro da maneira que ele fez do Saint Seiya, do Cavaleiros do Zodíaco? Porque começava de um jeito, foi para outro no meio, foi para outro no final, não teve final. Até mesmo a saga de Hades, que esperava-se que seria um final satisfatório, não foi um final satisfatório. Não houve um final satisfatório de Saint Seiya, não houve. Foi um final assim bastante complicado. Achava-se que o Seiya tinha morrido, finalmente. Ele não morria nunca, ele era imorrível. Achava-se que, sei lá, ficou muito por cima. E aí eles começaram a lançar com a nova geração, a geração já dos anos 2010 para lá, que era bem mais jovem do que aquela geração dos anos 90, né? Uma geração 20 anos mais nova, quase. O que aconteceu? Eles começaram a lançar Ômega, lançar Lost Canvas. O Lost Canvas eu não sei se teve final, mas eu acho que o episódio G, que era só em mangá, não teve final. Eu creio que o Lost Canvas também não teve final. Eles não terminam nada, nenhum dos ciclos são terminados. Os ciclos ficam em aberto pra gente ficar imaginando. Muito fã depois foi fazer fanfic. E o que aconteceu, gente? Ficou tudo em aberto. E ao ficar em aberto, ficou ali jogado, ficou complicado. O pessoal fica imaginando no que ia dar. Eles lançam novas franquias, que é pra ver se eles conseguem mais fãs, pra ver se eles conseguem... Também não terminam. Então, você vê, em resumo, se alguém começou a acompanhar no Japão, porque no Japão, o mangá, não sei se é, mas o anime é de 86, já vai para 33 anos, tem poucos episódios para um anime de tantos anos assim, tem poucos episódios, não tem um fim, não tem um desfecho, aí eles vão lançando temporadas novas, coisas novas, que eles também não fecham. Então, quem tem paciência para ficar acompanhando, quando lança, por exemplo, spin-offs, tipo Soul of Gold, ninguém tem paciência mais. Isso eu percebi, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar Pokémon. Pokémon eu comecei a acompanhar nos anos 90, quando eu tinha 12, 13 aninhos, que foi quando veio aqui pro Brasil. E no Cartoon Network, religiosamente, as temporadas chegavam em janeiro. Depois, com internet, YouTube, fansub, não sei o quê... Acabou. Todo mundo começa a acompanhar só pela internet. Eles religiosamente, por mais que tenha furos no roteiro, por mais que ninguém mais aguente o Pikachu não evoluir, eles têm uma constância. Essa constância é mantida, é lançada uma temporada por ano. E às vezes eles pegam personagens lá da primeira, segunda temporada e reinserem nas temporadas atuais, que é o que eles estão fazendo. Nos últimos episódios de Pokémon, eles pegaram a Misty e o Brock e estão colocando. Nos últimos episódios, tipo episódio de final de 2018. Te falar, hein, pessoal? Eles conseguiram pegar e manter uma linha mais ou menos razoável. Claro que tem erros. É impossível não ter erro em 22 anos de produção de um anime. E Saint Seiya com aquelas lambanças todas, gente? E morre, ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita. Tem um deus, não sei das contas, que ele é ruim. E todos os deuses são ruins, todo mundo é ruim. E a Atena não luta. E a Atena... Meu Deus do céu. Eu chego à seguinte conclusão, que a gente só acompanha Saint Seiya porque a gente pegou aquela época tem o valor sentimental. Ai, daquele tempo que eu ia pra escola, brincava com os bonequinhos da Bandai. Ai, daquele tempo que eu ia não sei pra onde, fazer as coisinhas lá. Esse sentimentalismo de Saint Seiya é o que faz ainda os fãs das antigas acompanharem. Mas se vê uma pessoa nova, da geração de agora, que não pegou a época do Saint Seiya, que não pegou essa época da nostalgia nos 90 no Brasil, no Japão dizem que não emplacou muito não. Aqui no Brasil,
placou pra caramba na época. Pessoal de geração mais nova, que vai ver Ômega, vai ver... O Lost Canvas é um pouquinho mais profundo, mas eu acho que não acabaram. Não tem disciplina, não tem... Vai olhar aquilo ali e vai falar, meu Deus, como que eu vou acompanhar esse anime? Tipo, vai terminar quando? Quando eu tiver, tipo, 70 anos de idade? Porque já tá há 33 anos dessa forma, você imagina lá pra frente. Então, olha, eu meio que desisti de acompanhar. Eu meio que desisti de esperar um desfecho decente. Principalmente pro clássico. Os outros estão aí querendo finalizar Lost Canvas, querendo finalizar Soul of Gold, acho que teve um final, né? Mas o clássico acho que não vai ter um desfecho legal, não. Não vão descobrir o que fizeram com o Seiya e o que não fizeram com o Seiya. Aquele final complicado lá, eu não gostei não. Aí vão falar assim, mas o Pokémon não tem desfecho. O Pokémon também tá 22 anos rolando aí e não tem desfecho. Tudo bem, mas pelo menos tá seguindo uma ordem. Tá sendo razoavelmente coerente com a proposta inicial de 22 anos atrás. Os funcionários que trabalham devem ser outros do que dos anos 90. E eles conseguiram manter essa lógica dentro de 20 anos de anime. E no Sansei nem finalizaram o que começaram. Né? Eles podiam pelo menos fazer uma última temporada para finalizar direitinho. Não quiseram. Aí lançaram... Por quê? Porque Sansei depois, para pegar as novas gerações, eles tentaram fisgar. A partir dos anos 2000, 2010, eles tentaram fisgar as novas gerações. Com os ovos de Hades, com os negócios. Tentaram fisgar. Não deu certo... Quer dizer, até deu certo, até um certo ponto, vendeu bastante coisa, vendeu bastante mangá, mas eles não progrediram a ponto de dar um desfecho decente para a série clássica, que não foi a série que as gerações atuais pegaram, a geração raiz é que pegou a clássica. No Japão, então, é o pessoal até mais velho do que eu, porque Sansei no Japão foi lançado no ano em que eu nasci. Olha a frustração de acompanhar esse anime. Não tem uma consistência. Não tem uma consistência. Então, creio eu que seja melhor acompanhar um anime que pelo menos tenha ou início, meio e fim. Por exemplo, Sailor Moon. Eu tenho muitas críticas contra Sailor Moon. Ele é um shoujo muito chatinho. Mas ele teve início, meio e fim. Ele teve uma lógica. Eu creio que se um anime clássico ele tem início, meio e fim, se houver um spin-off, beleza. Se houver uma série de ovas, beleza. Mas a série clássica, ali no central, fechou. Sansei, eu não vi isso. Então, te falar, galera, como é difícil acompanhar esse anime. E eu não sei se eu tô quase desistindo, né? Gente, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas atualizações. Dê like no vídeo e é isso aí.